Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos esta manhã. Desejamos a todos um feliz sábado, rogando que Cristo possa habitar no coração de cada um de nós, aquecer-nos com o calor espiritual, transformar nossa vida, a fim de nos prepararmos mais e mais para o encontro eterno com Ele. Eu, nesta manhã, gostaria de falar para os irmãos do mais precioso sermão que eu encontrei na Bíblia. E este sermão é o livro de Eclesiastes. Convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia neste livro, um livro singular das Sagradas Escrituras. O livro de Eclesiastes é, na verdade, um sermão, todo ele. Ele é um todo indivisível. A palavra Eclesiastes vem do grego, mas o seu correlato hebraico, a palavra kohelet, quer dizer pregador. É o livro do pregador. É um sermão proclamado por Salomão. De fato, é um privilégio termos hoje um dos sermões de Salomão. Salomão foi considerado o homem mais sábio que já existiu sobre a face da terra. A história de Salomão é conhecida, os irmãos conhecem bem essa história. Ele, inspirado em seu pai, grande julgador, queria seguir os passos dele, um rei justo, um soberano correto, apregoador do direito. Então ele ora a Deus e pede a Deus que ele saiba julgar adequadamente. Ele pede a Deus a sabedoria para o juízo. Isso agradou tanto a Deus que Deus concedeu a ele mais do que ele pediu. Deus também coroou Salomão com todo tipo de sabedoria. Logo no capítulo 1, nós temos aí a autoria do livro e a razão por que o livro é escrito. E o primeiro verso do livro diz: Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Esse pregador aí, sem sombra de dúvidas, é Salomão. O tema do seu sermão é interessantíssimo. É um tema muito propício para a atualidade. É o uso adequado da nossa vida. Ao Salomão pensar as coisas do mundo, ao filosofar a vida, tentou responder um dos grandes propósitos pelos quais todos os outros filósofos que o seguiram tentaram responder. E quando nós utilizamos a razão, utilizamos o pensamento, há três questões universais sobre a mente de todo pensador, que carece de resposta. Nem sempre eles têm essa resposta pela razão exclusivamente. E essas perguntas são: de onde viemos? Quem somos? E para onde vamos? É sempre muito bom procurar entender o propósito da nossa existência. Afinal de contas, para que existimos? Por que existimos? O que é que estamos fazendo aqui neste mundo? Qual é o nosso propósito? Todas as coisas que observamos ao nosso redor têm propósitos. Tudo tem um porquê, tem uma razão de ser. Essa flor não está aqui por acaso, tem nenhuma razão de ser. Assim como também não esse púlpito, não essa construção, essas lâmpadas. Tudo aqui tem uma razão, tem um propósito. Mas precisamos nos perguntar a nós mesmos: qual é o meu propósito de existir? Por que eu existo? E isso é muito mais profundo do que dizer para que eu existo. Não se está querendo buscar a resposta do para quê, mas do porquê. Por que eu existo? Eu poderia simplesmente não existir, mas existo. Por que existo? Qual é a razão disso? Por mais que Salomão tentasse buscar uma explicação racional para as coisas, a sua conclusão é uma só. É a que está no verso 2. E esse é o tema do livro. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Nós precisamos entender o que é a palavra vaidade. Muitas vezes brincamos que vaidade vai da idade. Não é assim? Vaidade vai da idade. E a ideia é essa mesmo.
disso se aproveita. Geração vai, geração vem. Grandes homens fizeram grandes construções. São havidas por maravilhas. Olha lá, a grande muralha da China, as pirâmides do Egito, ainda estão lá como monumentos. As gerações que as construíram foram-se. E não há nenhum propósito mais na permanência delas, a não ser a admiração dos povos, de olhar e dizer: nossa, que grandes coisas fizeram. Mas poderiam declinar o nome do engenheiro que as projetaram, ou dos trabalhadores que ali laboraram. Pode-se ao menos se dizer a quem se deve tais realizações? Vaidades de vaidades. Geração vai, geração vem. Levanta-se o sol, põe o sol, volta ao seu lugar, onde nasce de novo. E tudo parece ser um ciclo interminável. O vento vai para o sul, faz a volta, vai lá para o norte, faz a volta, vai para o sul de novo. E continua assim nos seus circuitos. Infinitos circuitos da vida. Em tudo Salomão observava uma mesmice. Olha o verso 7. Todos os rios correm para o mar, mas o mar não se enche. Já naquele tempo Salomão conseguia já entender o ciclo da água, em que a água vai para o mar, dali evapora, sobem as nuvens, esbarram-se nas cadeias de montanhas onde estão as nascentes, precipitam em forma de chuva e enchem os rios novamente, e a água fica nesse ciclo interminável. Verso 8. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. E vejam que coisa interessante: os olhos não se cansam de ver. Já imaginaram se de manhã cedo você se levanta e não consegue enxergar mais nada? Estou cego, não consigo enxergar mais nada, o que aconteceu comigo? Então o olho cria a boca e fala assim: é que eu estou muito cansado de enxergar, não quero enxergar mais. É assim que acontece. Os ouvidos não se cansam de ouvir. Não existe olhos e ouvidos como computadores que dão mensagens a espaço suficiente para armazenamento. A mesmice vai se repetindo todo dia. As palavras vão ouvindo, sendo interpretadas, as imagens vão sendo interpretadas. Não há canseira nisso. É um ciclo infinito. E ele diz: o que foi é o que há de ser. E o que se fez, isto se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo debaixo do sol. Será que Salomão estava equivocado em dizer que não existe nada de novo? E o progresso tecnológico? E o avanço da ciência? Tais coisas não seriam novidades? Creio que Salomão está absolutamente certo. Nenhuma dessas coisas era absolutamente novidade. E se algum deles pudesse ressuscitar hoje, não se admiraria do mundo em que vive. Apenas disseram: realizaram aquilo que já pensamos. E isso é fácil de demonstrar. Ora, no século XVI, Leonardo da Vinci estava projetando um helicóptero, já havia feito os seus desenhos, o desenho do helicóptero, do paraquedas, que só não puderam ser construídos porque ele necessitava de uma tecnologia existente. A tecnologia, irmãos, é um negócio interessante. Para que ela possa existir, é necessário muita gente conectada, com comunicação direta e rápida, o que não existia naquele tempo. Ora, para se sair de Jerusalém e caminhar, por exemplo, até Genezaré, eram necessários 3 dias de viagem. Um cientista que estivesse trabalhando em Genezaré e outro que estivesse em Jerusalém teria grandes dificuldades de comunicação. Isso atrapalhava o empreendimento tecnológico. Mas, para a curiosidade dos irmãos, eu quero revelar um assunto interessante. É uma pesquisa que os administradores realizaram. Dentro da administração existe uma coisa chamada custo operacional e outra coisa chamada custo real. O custo real é calculado com base em todo o esforço efetivamente gasto para a realização de uma ação. Por exemplo, quanto custa enviar uma carta pelo correio? Alguém poderia dizer assim: 57 centavos. Bom, esse é o custo operacional.
É o que você vai pagar para colocar no selo de uma carta social. Mas, se você calcular o tempo que você gasta para ir até o correio, o dinheiro da passagem de ida, o dinheiro da passagem de volta, você tem um custo real. O custo que você tem para escrever uma carta, o papel que você gasta, o envelope, a tinta colocada ali, você vê que ela custa um pouquinho mais, na verdade, do que deveria, do que custa apenas o selo, a operacionalidade de enviar a carta. Bom, ao fazer o cálculo do custo real de um parafuso, esse parafusinho que a gente compra por 1 centavo, ou quem sabe por 5 centavos um pacote com 50, parafusinho simples, ao se calcular o custo real da fabricação de um único parafuso,